Sinal lugubremente belo de conjunção. Um único ponto de luz fotosférica brilha através de uma brecha no contorno da Lua, ou limbo, surgindo como uma joia brilhante sobre um anel de suave luz coroniforme, fantasmagórica, o chamado efeito de anel de diamante. É o que ocorre num eclipse solar total, segundos antes de a Lua repousar sobre toda a superfície do Sol, lançando a Terra num crepúsculo prematuro. Para os nossos antepassados pré-científicos, que temiam a permanente extinção da vital luz do Sol, os menos de 8 minutos gastos na viagem de 3.000 km/h da umbra de um eclipse solar total deve ter parecido um tempo interminável antes do ressurgimento aparentemente miraculoso do Sol. O que admira no eclipse é que os tamanhos aparentes do Sol e da Lua são quase idênticos. Isso deve-se ao fato de o diâmetro do Sol ser 400 vezes maior que o da Lua e, ao mesmo tempo, estar a uma distância 400 vezes superior. A capacidade fortuita que a Lua tem para eclipsar o centro reluzente do Sol, ao mesmo tempo que revela a sua ardente coroa, é considerada pelos astrônomos modernos que rotineiramente veem nebulosas adornadas e nascimentos de estrelas, uma das mais sublimes visões que um ser humano pode testemunhar. As culturas tradicionais, no entanto, tipicamente perceberam o Sol a ser envolto por forças demoníacas ao mesmo tempo que as brisas do meio-dia eram interrompidas. As temperaturas baixavam e as aves terminavam o seu voo. Toda a povoação se reunia para expulsar os malévolos efeitos, atirando setas aos espíritos malignos, assustando-os com tambores ou tochas, sacrificando corcundas ou anões, queimando lâmpadas no subsolo, numa magia imitativa. A palavra eclipse, do grego ekleipsis, significa abandono, falha, cessação, omissão ou defeito. Os eclipses solares acontecem quando uma lua escura ou uma lua nova, muitas vezes miticamente representadas como adversas ou perigosas porquanto escondidas, passa à frente do Sol. Um eclipse solar era sentido como o abandono da Terra por omissão de seu emblema de criação, vida, calor, luz e consciência. Antes de tempo, a escuridão reina, por breve que seja, associando o eclipse a possibilidades assustadoras: praga, terremoto, apocalipse, morte de um governante ou de um salvador. Nos eclipses parciais, os planos das órbitas do Sol e da Lua não estão perfeitamente alinhados, e a Lua atravessa apenas uma parte do corpo solar, deformando. Muitas pessoas imaginaram um eclipse do Sol como um ferimento ou devoramento do princípio solar por uma serpente, um jaguar, um demônio ou um dragão cósmicos, forças da noite, escuras e etônicas. Na China, os ideogramas para eclipse e comer são idênticos. Outros representaram o eclipse como uma perseguição e um coito incestuoso entre irmãos divinos. A alquimia representa o eclipse solar como a descida do Sol à fonte lunar, ou o macho a ser rodeado pela fêmea, Osíris por Ísis, Cristo pela Virgem Maria. Tais imagens combinavam os temas da união, a dissolução, o casamento mortal ou o equilíbrio morto dos opostos cancelando-se um ao outro. Mas também pressagiava a possibilidade de renascimento da matriz psíquica, ou a partir do coito simbólico, a concepção de um novo espírito de natureza dupla,
solar e lunar. Os eclipses lunares ocorrem durante a lua cheia, quando a lua passa através da sombra da Terra. A luz do Sol, que normalmente ilumina a superfície da lua, é interrompida e esta escurece, adquirindo um tom vermelho cobre ou acinzentado. A lua raramente desaparece completamente, uma vez que alguma luz do Sol a atravessa na direção da atmosfera terrestre, mas o seu brilho lunar é obscurecido. Visíveis do lado da Terra virado para a Lua, os eclipses lunares podem ser parciais ou totais. Até atingir a totalidade podem passar 2 horas, e o eclipse inteiro pode durar 4 horas. O eclipse lunar é representado como um escurecimento da nobre luminosidade da Lua pela corrupção terrestre, ou é um roubo do tonificante orvalho da Lua, o orvalho do sentimento, da inspiração, da emanação, do devaneio, do sonho e da fruição. No mito hindu, a cabeça cortada do demônio Rahu persegue a Lua, a radiante taça pela qual os deuses bebem Amrita, o elixir da imortalidade. Os eclipses ocorrem quando Rahu consegue alcançar e beber o elixir, mas ao passar pela cabeça e pelo pescoço sem corpo, a orbe abençoada reaparece. O eclipse significa que as luzes comuns de que dependemos são temporariamente extintas. À noite, o sono eclipsa a nossa consciência desperta, que mergulha exausta no domínio líquido dos sonhos. Mais aflitivo é que a luz da natureza dentro de nós possa ser eclipsada pelos afetos, humores, traumas e compulsões. O eclipse transmite a ideia do ego a ser ofuscado pelo inconsciente, ou que o próprio ego pode interromper a fonte essencial de iluminação. Mas se a vida pode ser eclipsada de muitos modos, o simbolismo e a ciência do eclipse celestial confirmam uma extinção provisória da luz, inevitavelmente seguida do seu bem-vindo reaparecimento.